Primeiro aí, uma boa noite a todo mundo que está nos escutando aqui, nossos colegas que estão nos ouvindo. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Querido, sou presidente da Academia de Arquitetura e Urbanismo aqui de Mato Grosso. Estou aqui como mediador desse webinar promovido pela Academia de uma série que nós denominamos Cenários e Perspectivas. A Academia ela tem como objetivos o apoio, o incentivo, a promoção e a proteção da arquitetura e urbanismo produzidos em Mato Grosso. Assim, o estímulo ao letrado e as diversas manifestações e expressões, inclusive gráficas, da arquitetura e do urbanismo, a prevenção da memória dos seus patrões e dos profissionais que contribuíram e continuam contribuindo e prestaram relevante serviço para a arquitetura e urbanismo aqui em Mato Grosso, bem como da produção intelectual dos nossos acadêmicos, transmitindo às gerações presentes e futuras, e a participação dos estudos dos problemas de interesse cultural que permeiam e preocupam o nosso mundo contemporâneo. Então, dentro desse espírito, desses objetivos, nós convidamos aí o colega imortal nosso da Academia, o arquiteto urbanista José Roberto Andrade, e as convidadas super especiais, as arquitetas coordenadoras dos cursos de arquitetura e urbanismo, a Paula Libos e a Laís Braga Canepelli, todos para discorrerem sobre a temática da arquitetura e o ensino, o ensino de arquitetura e o urbanismo. Vai ser importante ressaltar que este é o 7º webinar nosso de uma série que a Academia está promovendo, cujas temáticas são cenários e perspectivas da arquitetura e urbanismo no estado de Mato Grosso. Então, vamos às apresentações aí dos nossos ilustres palestrantes. Bom, Zé Roberto, em 1981, ele se formou em eletrotécnica pela Escola Técnica Federal de Mato Grosso. Em 86, se graduou em arquitetura e urbanismo pela Universidade Gama Filho, lá no Rio de Janeiro. Em 2000, concluiu o mestrado em educação na área de educação, cultura e sociedade pela Universidade Federal de Mato Grosso, aqui na nossa universidade. De 87 a 1990, ele foi professor lotado no Departamento de Arquitetura e Urbanismo lá da Gama Filho, lá no Rio de Janeiro. E de 90 a 92, ele trabalhou na Secretaria de Indústria e Comércio do Estado de Mato Grosso, aqui, ocupando o cargo de coordenador dos distritos industriais do Estado de Mato Grosso, lá em 1991. Desde 1993, ele é sócio-diretor de projetos na ARC Project, da Arquitetura e Planejamento Limitada, cujas principais atividades estão ligadas ao desenvolvimento de projetos de arquitetura e urbanismo. E desde 1996, ele é professor no Departamento de Arquitetura e Urbanismo aqui da Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia da Universidade Federal de Mato Grosso. Membro associado da Casa da Cultura Silva Freire, aqui de Cuiabá, desde 2008, e tem como principais atividades lá o desenvolvimento de projetos de arquitetura para a sede da Casa da Cultura Silva Freire, e sua inserção no diálogo com o Centro Histórico de Cuiabá, no Largo da Mandioca, esse importante centro histórico nosso aqui de Cuiabá, tombado pelo patrimônio, pelo IFAM. É membro da Associação Leões da Colina, ALECO, cuja principal atividade é ser o coordenador de projetos de revitalização da sede do Clube Esportivo Dom Bosco, nosso Clube Dom Bosco. Eu não conheci o Clube Dom Bosco. E membro imortal da Academia de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso. Então, bem-vindo, Bebeto. É uma honra ter você novamente aqui. Você, figurinha carimbada, um excelente profissional, um cara muito bacana, e podemos desfrutar aí, mais uma vez, desse seu conhecimento. Também temos a nossa convidada especial, grande amiga, Paula Libos. Ela possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Cuiabá em 2001, mestrado em Física Ambiental pela Universidade Federal de Mato Grosso em 2007, especialização em Sistema Viário Urbano e Mobilidade Urbana pela Faculdade FAIP, em 2017, é doutoranda do programa de pós-graduação em estudos de cultura contemporânea, da UFMT, na linha de pesquisa de comunicação e mediações culturais. Atualmente é diretora da Faculdade de Tecnologia e Urbanismo da UNIC, a Universidade de Cuiabá. Coordenadora, ela coordena os cursos de Arquitetura e Urbanismo, de CST em Design Interiores, ainda da Engenharia Civil, da Engenharia Elétrica e da Engenharia Mecânica. Possui experiência no desenvolvimento de projetos arquitetônicos, atuando na área de arquitetura e urbanismo em interiores, com ênfase na arquitetura comercial e reforma. Bom, bem-vinda, Paulinha, é uma honra para a Academia ter você aqui e podemos aí desfrutar desse seu conhecimento
sobre ensino, muito bacana, né? E também temos a nossa convidada especial, a Laís Braga Canepelli. Ela é arquiteta e urbanista, graduada aí pela Universidade Federal de Mato Grosso, aqui em 2011, mestre, né, em Engenharia de Edificações e Ambiental pela Universidade Federal de Mato Grosso, em Eficiência Energética e Conforto Ambiental, lá em 2014, né, é doutora em Física Ambiental da Universidade Federal de Mato Grosso, em 2018, e é professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Mato Grosso, da UNEMAT. Atualmente está como coordenadora do curso na UNEMAT. Então, doutora Laís, né, é uma grande honra ter você aqui conosco, para que possamos aí desfrutar dessa sua experiência e conhecimento, né, sobre ensino. Muito obrigado, né, por ter aceitado o nosso convite. Então, colegas, vamos lá. Né? Farei uma pequena introdução ao tema, né, para em seguida abrir a palavra para os senhores, né, enfim, para vocês poderem discursar sobre esse tema tão importante que é o ensino. Assim. Bom, mas eu já começo fazendo um questionamento. Eu sou chato, né? Sou chato. Né? A Paulinha me conhece, sou bem chato. Né? Então, o ensino de arquitetura está realmente preparando nossos acadêmicos para projetar e construir cidades inteligentes e verdes, as cidades sustentáveis que todos falam, para agora, para o presente e para o futuro? Né? Um questionamento. Né? E é bom lembrar que, né, assim, a atuação do arquiteto no Brasil, né, manteve-se restrita, né, a profissionais estrangeiros até o início do século XIX, era só estrangeiro. Aí, quando a Academia de Belas Artes foi criada na capital do Império, né, assim, e aí sim, né, começou a atuar os arquitetos aqui. E, contudo, a predominância dos engenheiros, como construtores e projetistas, foi marcante desde o início do século XX. Então, assim, né? Lá em 1933, né, o decreto 23.569, né, regulamentou a profissão de arquiteto, da profissão do arquiteto, do engenheiro e do agrônomo, criando aí o Conselho Federal e os Conselhos Regionais, né, de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, os CREAs, né, que a gente conhece bastante os CREAs. Nós fomos do CREA durante muitos anos. Né, mas depois de uma grande luta, né, por nossa independência, né, no qual, inclusive, participei lá, né, em 2011, criamos o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU, né, assim, tornando a categoria independente. Né, assim, então, agora nós, né, definimos o nosso rumo. E é importante ressaltar, né, o que nos dá, isso é importantíssimo, o que nos dá habilidade e competência por lei para exercer a nossa profissão é justamente a nossa estrutura curricular. É o que está ligado ao ensino, né? É o que está ligado a essas pessoas que estão aqui, as coordenadoras que estão aqui. Isso nos leva a refletir sobre o ensino de arquitetura e urbanismo. Você, cara, né, essa competência nossa habilidade está ligada, né, à estrutura curricular, então nós temos que refletir sobre o ensino nosso. Né? A evolução tecnológica, né, através das tecnologias de informação e comunicação, né, e da inteligência artificial, tem revolucionado, né, essas interações sociais todas que a gente vê. Né, assim, né, hoje nós, né, nos conectamos ao mundo, né, diretamente, né, assim, é online a coisa, é violenta, né, e o olhar da humanidade. Né, e a forma, principalmente a forma dos arquitetos urbanistas projetarem. Né. Mas no meio dessa onda de tecnologia, nossa profissão, nós temos a nossa sociedade. Né, e os despossuídos. Né, assim, né? Então, é isso que me remete à importantíssima relação da arquitetura e do urbanismo com a sociedade menos favorecida. Nós temos tecnologia, mas nós temos uma sociedade altamente desfavorecida. Né, assim, os despossuídos estão lá. Né? Eu estou aqui falando, né, da tão dita assistência técnica em habitação de interesse social, que, a meu ver, né, através de uma mudança na estrutura curricular, mas nós vamos discutir isso um pouco, né, poderia ser uma espécie de residência, como a medicina existe para o futuro médico, né, a residência médica. Então, se tivéssemos, né, a residência em arquitetura e urbanismo, com toda certeza nos aproximaríamos, né, os acadêmicos da realidade social, econômica e ambiental de um país que possui assim, uma sociedade segregada, né, e que possui uma boa parcela da população excluída dos seus direitos constitucionais. Né? A questão que realmente importa, né, é saber se o ensino de arquitetura e urbanismo, esse ensino que nós estamos vivendo, baseado unicamente na prática de ateliês de projeto, é relevante o suficiente para a futura prática profissional, para o mundo em que vivemos. Mas a pandemia, é importante, né, a pandemia do coronavírus, veio para romper, né, um pouco nessa forma tradicional de ensino de arquitetura e urbanismo, né, onde, a meu ver, as universidades eram compelidas, né, aquela coisa, né, a educar seus acadêmicos, futuros arquitetos urbanistas, para se encaixar perfeitamente na engrenagem de seus futuros escritórios. Assim, né, isso é uma visão minha, posso estar completamente equivocado,
Nós vamos discutir um pouquinho isso hoje aí, né? Como podemos estar, né, assim, né, melhor preparados para enfrentar os desafios do futuro se não, né, fizermos assim ideia de como projetá-los? Como projetar nossas cidades para a pandemia, né, daqui e após pandemia, né? Como é que vai ser a nossa cidade? Como diz a letra da música, né, hoje nós escutamos um pouco de Coldplay, assim, né, assim, a música, né, a letra da música do Coldplay, Everyday Life, eles falam o seguinte, né, o que é que nós vamos fazer? Veja o que todo mundo está passando. Que tipo de mundo você quer que seja? Eu sou o futuro ou sou a história? Acho que muitos vieram a história com a pandemia, né? E que nos deixa bastante triste, né? Com isso tudo, né? Muitos que podiam ser futuro, né? Hoje viraram história. Então, assim, tão bom, né? Mas depois dessa breve introdução, né? Nesse bate-papo rápido, eu pergunto finalmente aí para mim, coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo, né? Nossa Paula Libra, nossa Paulinha. Paulinha, né, assim, o ensino de arquitetura e urbanismo no país teve início, né, com as aulas de fortificações lá no período colonial, né, em 1826, durante o Império do Brasil, foi fundada a Imperial Escola de Belas Artes. Né. Nos anos 20, né, iniciou aí uma luta pela autonomia do ensino de arquitetura e urbanismo no nosso país. Mas lá em 1930 e 31, o Lúcio Costa, né, iluminado, tentou implantar na Escola de Belas Artes o ensino de arquitetura e urbanismo, né, e a disciplina de urbanismo. Né. Ele tentou, na realidade, o ensino da arquitetura moderna, né, que era modernista, né, enfim, e tentou colocar uma disciplina, né, de urbanismo lá, mas não teve isso. Né. Porém, a ideia, é evidente, né, aquela coisa vai germinando, vai frutificando, né, e em 1933 foi regulamentado o exercício da profissão de arquiteto e urbanismo, como eu já mencionei. Aí, nas décadas de 40 e 50, a arquitetura e o urbanismo brasileiro foram destaques nacionais e internacionalmente. Né? Assim, o modernismo foi uma coisa que teve destaque grandioso. Assim, e após diversos encontros e discussões, foi implantado, finalmente, o currículo, né, do nosso curso em 1962. A resolução número 6, lá de 2 de dezembro de 2006, instituiu, né, as diretrizes curriculares nacionais do curso de arquitetura e urbanismo. Assim, e esses conteúdos curriculares do curso de graduação em arquitetura e urbanismo teve, né, e deve estar distribuído em 2 núcleos, né, e um trabalho de curso, que é o trabalho final de graduação, TFG, enfim, um trabalho de curso. A resolução deixa bem claro os campos de saber que cada núcleo desse, né, deve fornecer um embasamento técnico, teórico, né, necessário para que o futuro profissional possa desenvolver seus aprendizados. Está lá, ele diz que tem que fazer isso. A gente não tem muita liberdade nisso aí. Mas existe, né, uma margem, né, para inserirmos outros conteúdos. Né. Aqui no Brasil, né, assim como aqui no estado de Mato Grosso, né, falar sobre o estado de Mato Grosso, né, se apresenta uma grande diversidade, apesar, né, que assim, nós somos arquitetos do Brasil, não somos do estado de Mato Grosso. Né, mas, por exemplo, aqui no estado de Mato Grosso existe uma grande diversidade, né, socioeconômica, cultural, ambiental, enfim. Né, inclusive, né, possui 3 biomas, o Pantanal, o Cerrado, a Floresta, e cada um com as suas características próprias. Né. Eu pergunto, finalmente, depois desse blá, 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 esse preâmbulo todo que eu fiz para você aqui, Paulinho, né, pergunto finalmente, então, como o curso de arquitetura e urbanismo se estrutura em relação ao projeto político-pedagógico na construção do perfil de um profissional que se alinhe a essas demandas diversas, principalmente agora, né, com as tecnologias de informação e comunicação, com as inteligência artificial. Por favor, Paulinha, com a palavra. Boa noite. Obrigada, Eduardo, pelo convite, aos meus colegas que estão aí dividindo hoje esse webinar e aos presentes aí nos prestigiando com essa transmissão. Eduardo, eu estou engatinhando, né, no ensino. Eu tenho muito pouco tempo, né, dentro da academia. Acho que são 12 anos, mas eu acho que é muito pouco. Eu sempre tenho visto, né, dentro daquilo que eu vim como professora, e depois eu passei a te auxiliar na coordenação, e aí depois eu acabei me tornando coordenadora, a gente sempre teve um foco em formar o arquiteto urbanista generalista, né, e humanista. Desde, né, da época que eu estudei, a gente já tinha esse perfil de egresso, né, voltado para esse perfil profissional de generalista.
Eu acredito que isso ainda, né, continua, e o que a gente tem trabalhado muito é o desenvolver do senso crítico desse profissional, né? A forma com que ele possa agir corretamente, de forma ética, dentro, né, da sua atribuição, porque eu entendo, né, que se você for estudar a grandeza da arquitetura, né, dentro do seu completo, a gente não sai da universidade, né? Então, a gente realmente tem que fazer, tomar algumas decisões, né, dentro do ensino para a gente cumprir, né, uma carga horária mínima estabelecida na nossa diretriz curricular. Eu acho que o egresso, né, o aluno que está lá dentro da sala de aula, ele permeia por diversas áreas de atuação, paisagismo, arquitetura de interiores, a parte das tecnologias, ter a responsabilidade, a valorização do nosso patrimônio, né, cultural. Então, eu vou falar para você assim, é suficiente? Né? Tudo isso é suficiente? Acho que não. Eu tenho aí quase 20 anos de formada e eu sou uma eterna pesquisadora, sou uma eterna estudiosa, né, dentro dos assuntos de arquitetura. E a arquitetura, ela é viva, né? Ela vai evoluindo, assim, a galope, às vezes. E aí a gente precisa entender quais são os recursos disponíveis, trabalhar com o equilíbrio do meio ambiente, aí tem a parte ambiental e tem o patrimônio. São desafios que são colocados, né, dentro do nosso dia a dia enquanto profissional, arquiteto, que a gente não consegue colocar dentro da academia por completo. Mas hoje eu sou, assim, agraciada com a equipe que eu tenho de professores, né? É uma equipe, assim, que a gente se completa dentro dessa função do ensino dentro da sala de aula. Aquela prática, né, de escritório que antes era muito discutida, né? A gente vê que tem muito mais embasamento teórico dentro, né, das disciplinas. Essa prática, né, de reprodução de escritório já passou, isso ficou, né, para trás, e a gente vem trabalhando muito conceitos, a gente vem trabalhando muito essa questão do porquê das coisas, a resolução de problemas dentro, né, dentro da sala de aula. São desafios que a gente vai a cada dia, né, implementando, e a gente às vezes vê que dá certo, uma turma dá certo, outra turma não dá certo, e aí a gente tenta de novo e faz uma reprogramação, mas eu acho que a arquitetura ela é bela por conta disso, pela oportunidade que a gente tem de enxergar o que o nosso próximo precisa e pensar para o próximo. A gente não pensa só para nós, né? A gente pensa para uma cidade, um planejamento urbano, uma praça para uma população. Então, hoje a gente tem, assim, uma imensidão de possibilidades que a gente pode trabalhar e que isso é muito vivo, né? Eu tenho a felicidade de ter um escritório modelo dentro da universidade, a qual a gente pode trabalhar muito essas questões também sociais, com praças, né, para regiões que são desfavorecidas de recursos. Eduardo, uma reurbanização de uma área, né, a gente tem trabalhos belíssimos dentro dessa tratativa do urbano, que hoje é muito esquecida, né, e você coloca aí qual vai ser a nossa cidade pós-pandemia, né? A cidade dos 10 minutos, né? Que é tudo próximo. E a gente precisa olhar para isso, né? E a gente está mudando isso dentro da universidade também. E a cada semestre que a gente trabalha, a gente procura realmente fazer um alinhamento de demanda e a gente foca muito na empregabilidade, né? Nós que estamos dentro de uma instituição privada, talvez os meus colegas que estão dentro de um ensino público, né, tem um perfil um pouco diferente, mas a gente foca muito, né, para a empregabilidade. Então, nosso alinhamento em relação às demandas, ele é constante. Então, a gente sempre está revisando, sempre está revisando. Não sei se foi suficiente. Está desligado seu áudio.
Estou te ouvindo. Verdade. Estava desligado, né? Para a gente fazer esse barulho todo aqui, deixar você tranquilo. Eu não sei se eu respondi o que você perguntou, né? Não, que vou super responder, Paulo. É isso mesmo. A ideia é a gente bater um bate-papo aqui e avisar também aí para o pessoal que está nos assistindo. Tem várias pessoas aí super importantes que estão conosco aqui, né? Vários arquitetos, colegas, enfim, né? Que eles podem fazer perguntas pelo chat, viu? Quer dizer, aproveita e faz as perguntas pelo chat, que depois, né, da Paula, da Laís e do Zé, né, a gente vai abrir aí para as perguntas. Então, fiquem à vontade, né, para fazer alguns questionamentos que vocês acharem necessários. Valeu, Paulinha. Vamos continuar, né, batendo papo, né, e aí, à medida que os nossos colegas também quiserem complementar, enfim, vocês fiquem à vontade, viu, Zé Roberto e Laís, né, para complementar aí. A pergunta é para a Paula, mas, na verdade, é um grande bate-papo nosso aqui para a gente poder tá discutindo um pouco sobre a arquitetura, sobre o ensino de arquitetura nesse país, né? Tá bom? Então, vamos lá. Foi até feio você fazer essa pergunta para mim, né, Eduardo? Perto do Zé, né? Mas isso é importante. Você é show de bola, para. Então, vamos lá. Agora, né, eu vou perguntar aí para a coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unemat, né, a arquiteta e urbanista, a doutora Laís Braga. Vamos lá, Laís. No âmbito internacional, né, assim, eu vou entrar nessa questão um pouco do ensino à distância, tá? Então, no âmbito internacional, várias instituições de ensino trabalham, né, de forma não presencial, sem presencial, né? A Paulinha, né, faz parte, iniciou aí, eu acho que há cerca de 7 anos atrás, um pouco mais, não sei bem, Paulinha, né? Um trabalho implementando aí o ensino não presencial em algumas disciplinas, inclusive, né, no curso de Arquitetura e Urbanismo, foi em todas elas, né? Assim, mas também no curso de Arquitetura e Urbanismo, principalmente aí, que é o nosso tema, né? Então, nesse período, né, de pandemia, as universidades tiveram que adotar, né, o ensino à distância, não presencial, pelo distanciamento, né, social orientado pela Organização Mundial da Saúde, pela OMS, né? Fez essa orientação, enfim, né, e nós passamos, né, a ter esse distanciamento social e as aulas estão sendo feitas à distância, né? Para o Unemat, né, Laís, né, como tem sido, né, a experiência com o ensino não presencial no curso de Arquitetura e Urbanismo? Quais são as avaliações preliminares, né, dessa modalidade? Né? Existe alguma estratégia, né, para vocês querem implementar futuramente, né, assim, para um possível modelo híbrido, né, entre presencial e não presencial, ou totalmente à distância, né, como existe, né, em alguns países do mundo aí? Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, como você está sentindo, né, esse ensino não presencial, né, do curso aí na Unemat. Por favor, Laís, fique à vontade. Bom, boa noite, então, a todos aí os presentes, boa noite, Quileto, boa noite, Paula, né, ao Zé Roberto também, que foi meu professor, né, na UFMT, né. Então, primeiramente, né, para iniciar aqui a fala, eu faço um agradecimento, assim, né, em toda a minha formação acadêmica, eu sou muito saudosista, assim, por excelentes mestres, né, que eu tive a oportunidade de conviver e aprender, né. Então, assim como também eu sou muito grata à minha família, né, e à sociedade em geral, né, por sempre terem contribuído para que eu tivesse um ensino público, né, e de qualidade, né. Se for ver aí, como a Paula falou, né, a gente nunca para de aprender e de estudar, né, e de formação, assim, foram mais ou menos 11 anos entre graduação, mestrado, doutorado, né, e tudo em instituições públicas, né, então é um grande agradecimento tudo isso, né. E aí também, né, por acreditar nesse impacto da educação, no meu caso mais pública, no espaço de qualidade, né, por acreditar nessa evolução, no impacto que isso causa na sociedade, né, que eu me dedico a minha vida a isso, né, ao meu trabalho na Unemat hoje, né. Tá, mas vamos concentrar aqui, né, Então, assim, né, na Unemat hoje, né, em geral, nesse ensino não presencial, o que a gente vê é que não é novo, né, eu mesmo, assim, tenho o conhecimento, assim, né, do meu avô, né, claro que é meu avô, né, a gente sempre vislumbra, assim, né, para mim era um gênio autodidata, né,
mas ele fez curso de eletrotécnica, né, a partir de revistas por correspondência. É uma modalidade de ensino não presencial, né, de aprendizado assim não presencial. E aí, na Unemat, o que a gente identifica é que já existe a oferta de disciplinas não presenciais, né? No próprio campus que o curso de arquitetura está alocado, existem também cursos que possuem algumas disciplinas, alguma carga horária não presencial, já com possibilidades e qualidades principalmente relacionadas ao ensino híbrido, né? É o que a gente vê, assim, que o que tem tido muito resultado positivo é o ensino híbrido nessas disciplinas, né? Só que, especificamente no nosso curso, a gente ainda não tem, a gente não oferta disciplinas dessa forma ainda, mas a gente já vem discutindo, já estava discutindo isso antes da pandemia, né? A implementação de algumas, ou uma carga horária relacionada a esse ensino não presencial, né? Só que, assim, a gente fez uma atualização do PPC ali um pouco antes da pandemia, né, para começar o 2020, e aí naquele momento a gente acho que agora ainda não é o momento a gente implementar o ensino IAD, né, em algumas disciplinas, ou ensino híbrido em algumas disciplinas, né. A gente não tinha nenhum sistema AVA que pudesse comportar tudo isso, né, então... Aí a gente acabou não implementando, né? Mas aí veio a pandemia, né? Aí, em tempos de crise, né, a gente teve que dar os pulos aí, né? Tivemos que buscar, né? Então, assim, no início da pandemia, né, eu acho que ali o primeiro mês da pandemia, todo mundo estava sem entender o que estava acontecendo, né? Ficou um momento ali ainda sem muito entender, né? Eu achei que ia ser só uma semana, já tá vindo 15 dias, né? E aí, quantos meses que a gente está dessa forma, né? Mas aí, a gente, então, a princípio, paralisou as aulas, né? E continuou com, né? Nós, professores, temos diversas outras atribuições, além da disciplina, além da aula, né? Então, aí a gente foi buscar desenvolver os projetos de pesquisa, de extensão, demandas administrativas que a gente sempre vai deixando para um segundo plano, né? Sempre o principal acaba sendo a aula e a gente vai buscando resolver isso e ficamos dessa forma, né? E aí, ali em torno de junho, julho, começou um planejamento, um desenvolvimento para que se fosse iniciado o ensino remoto emergencial, né? Então, a gente começou em agosto. Muitas faculdades começaram em agosto, né, no país aí, as universidades públicas, né, geralmente muitos começaram em agosto, só aquelas que já tinham condições de já tinham sistemas, né, então já conseguiram começar. A gente conseguiu começar em agosto. Aí a gente tem uma modalidade em que a gente fez 3 semestres, né, condensamos em 6 semanas o período letivo. E aí, assim, se o professor oferta 3 disciplinas, né, ele, na verdade, vai ofertar uma de cada vez. Começa e termina uma disciplina, começa e termina uma disciplina. Então, por isso que são 3 vezes de 6 semanas. No final, dá um semestre, né? Só que a gente resolveu fazer por partes, né? Então, além da modalidade remota, a gente também, né, vem com essa modalidade condensada, parcelada, né? E aí, o momento que a gente está hoje é que a gente finalizou esse primeiro período, né? E o que eu observo com os meus colegas, né, é assim, a gente tem muitas dificuldades, tem problemas ainda, né? A Paula também ressaltou isso, a gente sempre está resolvendo e buscando, né, mudar, né? As DCNs mesmo, tem a DCN de 2006, tem 2010, tem 2018, então as DCNs também são atualizadas, né, de acordo com o contexto, com a necessidade, né. E aí, o que eu verifico foi que a gente teve êxito, né, tivemos, assim, conseguimos atender o que tinha sido planejado, né, e também foi possível identificar na marra, né, porque a gente acabou tendo que fazer, né,
muitas possibilidades também nesse ensino remoto, nesse ensino, o que a gente chama mesmo é ensino remoto emergencial, né? O ensino à distância ainda a gente não tem no curso, mas tem um pouquinho, tem uma diferença, né? A gente está aqui emergencialmente, né? Então, muita coisa de uma forma que o ensino, que o EAD já tem uma estrutura, já tem uma grade, já tem um planejamento por trás de tudo, né? E, claro, né, a gente implementou isso, né, dessa forma emergencial. Não foram todas as disciplinas, então a gente identifica que tem disciplinas que tem como conseguir, a gente conseguiu resultados positivos, tem disciplinas que a gente esperava que também teriam bons resultados, mas às vezes nem sempre, né? E também é uma relação com os alunos também, né? Os alunos também não estavam preparados para esse tipo de ensino, essa modalidade de ensino, né? Então, eles também, de uma hora para outra, foram cobrados disciplina, né? Que mais deles, né? Do que, às vezes, porque, assim, fica muito flexível. Então, o aluno tem o horário dele, ele que define o horário que ele quer estudar, o horário que ele melhor quer se planejar quanto a isso, né? Então, isso também, para os alunos, também foi uma grande mudança, né? Então, tudo isso aí que a gente vem analisando, mas eu acredito que nessas primeiras disciplinas que a gente ofertou, teve algumas que tiveram muitos resultados positivos, algumas menos, mas no geral a gente conseguiu, né, desenvolver, né? A gente também identifica que não é uma modalidade que vai atender sempre bem, né, todos os alunos, né, a gente identifica isso, né, mas realmente eu vejo assim com muito êxito, que a gente chegou ali em março, que paramos ali, a gente não tinha nem o sistema, né, então a partir dali os professores começaram a utilizar um sistema que tinha o ambiente de aprendizagem, o AVA, né, todos os recursos tecnológicos, questionários e tudo, teve tudo que fazer, produzir material, conteúdo e atividades que não é mais da forma que a gente fazia, né? Pegar atividade feita à mão e tudo mais, né? Então, tudo isso acabou sendo revisto, né, por todos os professores, tudo. Mas acredito que foi possível, a gente teve bons resultados relacionados a isso, né? E aí, para eu fazer uma finalização aqui, né, que eu acho que já devo estar até extrapolando o tempo aí, o professor fala, né, gosta de falar, né? Mas é isso, né, eu vejo assim que tem coisa que não vai voltar atrás, né, veio para ficar mesmo. Muito do que a gente já discutia de ensino à distância, das possibilidades, a gente já discutia, né? Só que assim, não tinha aquele empurrãozinho para implementar, né? Porque tem uma inércia aí, né? Tem uma certa dificuldade e que, infelizmente, né, por causa da pandemia, a gente teve que implementar isso. Mas vai ter coisa que vai ficar, né? Nas próprias DCNs do MEC já possibilita 20% para os cursos técnicos, né, para arquitetura, que seria, lá já prevê, né, essa possibilidade, né, e aí, assim, já a Unemat, em geral, já vinha, assim, incentivando fazer essas discussões, mas ainda a implementação disso ainda não ia ficar, né, então meio que ficou, nesse momento aqui, uma certa forma de... É um teste, mas já está acontecendo, né? Então, a gente já está fazendo a discussão, já vai agora fazer a avaliação de como que isso vai voltar, né? Então, acredito que muita coisa vai ficar, né? A gente teve possibilidades, assim, muito interessantes, que, assim, o que eu verifico nessa modalidade é que a gente ultrapassa a barreira física das 4 paredes, né? Então, o ensino tem uma possibilidade de comunicação, de diálogo com outras cidades, com outros profissionais, né, e que a gente conseguiu, às vezes, trazer
em algumas dessas disciplinas, né, nas próprias bancas de TCC que ocorreram, né, então a gente teve membros do país inteiro, né, porque, né, tem essa questão da logística, né, e do dinheiro relacionado a isso, e de certa forma a gente conseguiu isso, né, então é muito bom isso. Mas claro que a gente identifica também que esse ensino hoje, ele não substitui o ensino presencial, né? A gente entende isso, vem percebendo cada vez mais isso com os próprios alunos, até os alunos, eles, às vezes, assim, tem disciplinas que eles, professor, acho que essa disciplina não é muito bom ofertar nessa modalidade, né? Vamos fazer uma outra mais teórica. Então, os próprios alunos já percebem isso também, né? A gente tem um diferencial no curso de arquitetura que não tem jeito, é um curso muito prático, muito laboratorial e muito de campo, né? E aí a gente tem uma realidade também que nem nas cidades direito a gente está podendo ter uma livre circulação, um livre vivência, né? Então, a gente é perceptível que isso ainda não pode ser totalmente substituído o ensino presencial, né? Mas a gente entende também que, às vezes, esse ensino, há algumas perdas, alguns problemas que a gente vai ter nesse momento, a gente também pode recuperar pós-pandemia, ou os alunos que já estão formando já tiveram muito dessa vivência da cidade universitária, essa vivência do espaço acadêmico, do ambiente acadêmico, né? E agora estão saindo da faculdade nesse momento de pandemia, né? Então, eu vejo que tem coisas que veio para ficar, principalmente os recursos tecnológicos, essa possibilidade de ir além das quatro paredes, né, que a gente conseguiu um alcance, assim, né, eu vi experiências de outras universidades, né, que às vezes tinha arquitetos internacionais participando da disciplina de projeto, por exemplo, né, então foram possibilidades, assim, que com esse ambiente virtual, né, não tem limite, né, não tem, todo mundo ali relacionado, né, a gente também tem os nossos alunos, por causa da pandemia, né, são muitos de fora, então cada um voltou para a sua cidade, e as realidades que eles estão vivendo hoje é das cidades deles, né, então também trazer isso para dentro da aula, da disciplina, né, essas diferenças do que está ocorrendo entre as cidades, essas diferenças espaciais de que eles estão vivenciando tudo isso, são pontos também muito positivos para tudo isso, né. Mas, realmente, o que eu vejo é que o ensino híbrido é uma possibilidade que poderá ficar, sim, no futuro, né, do curso de arquitetura e do curso de arquitetura da Unemat também, eu acredito que vai ficar. A gente já tinha essas discussões, só não implementou, né, mas agora eu acredito que ganhou um pouco mais de força para essa implementação. Legal, Laís, joia. Opa, o Zé quer falar alguma coisa. Fala aí, Zé. Laís, boa noite, muito bom estar aqui com você, mas essa temática que você abordou aí é uma temática que me instiga muito. Eu estou extremamente curioso sobre essas questões, inclusive até tinha sugerido ao Eduardo, né, que a gente conversasse um pouco sobre essas questões, e eu queria saber, Laís, o seu ponto de vista sobre essa questão do futuro, né, o que está aí por vir. Você coloca algumas questões positivas, né, exitosas nessas estratégias que foram adotadas durante esse período, embora você reconheça que a qualidade do ensino presencial ela é inevitável, né, ela é insuperável, né, o ensino presencial. Mas a partir do momento que a instituição ela percebe que se dá conta do ensino à distância, de alguma forma cumprir aquele percentual que já é regido por lei, os 20%,
você não acha que a instituição ela pode começar a entender da falta da necessidade do professor em sala de aula? A gente não consegue enxergar aí que pode existir um movimento futuro para um corte de 20% do corpo docente dessas instituições em função dessas estratégias? E aí a minha questão é, uma instituição de ensino ela não vive só de sala de aula, né? A gente está falando de pesquisa, a gente está falando de extensão, e a gente está falando de uma outra coisa que você colocou muito bem, que é de vivência acadêmica, que eu acho insuperável. Então, eu queria saber o seu ponto de vista acerca dessa questão que me preocupa. Antes de você responder, Laís, eu vou já também fazer um outro questionamento. Assim, né? Na verdade, é um apontamento. Assim, a FENEA, a Federação de Estudantes, a Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo, ela fez uma observação que eu achei extremamente interessante. Assim, né? Hoje, por exemplo, né, o FIES ele possibilitou os alunos de baixa renda, né, assim, participarem de um curso de arquitetura e urbanismo que é extremamente caro. Né? Assim, ou você entra para uma federal, né, assim, né, estuda pra caramba para entrar numa federal, para estudar pra caramba, né, a gente sabe que o ensino médio, né, assim, né, o ensino fundamental e médio não tá carente, né, de um ensino mais aprofundado, um ensino, né, melhor. Né, assim, então o aluno tem que fazer cursinho e tal, papai, e muitas vezes, né, para você entrar numa federal sem fazer cursinho, o aluno de baixa renda não tem condições de fazer um cursinho para entrar numa federal. Enfim, né, mas eles passaram a poder entrar dentro de uma universidade particular porque existe o bendito FIES. Né, então eles passam, né, a frequentar o curso de arquitetura e urbanismo, que é um curso caro, né, mas enfim, com financiamento aí, tá todo mundo lá. Mas o ensino à distância requer ferramentas tecnológicas que não são baratas. Né? Assim, requerem um notebook, requer um computador para você trabalhar em casa, enfim, algumas coisas, né, que, assim, alguns instrumentos, né, assim, que não são baratos, que são relativamente caros. Né? Quando você tem no curso, né, por exemplo, a Unic, né, tinha novos laboratórios de informática e tal, né, possibilitava esses alunos irem lá, estudar lá e tal. Né? Agora, com distanciamento, não sei até que ponto o aluno consegue ir lá, né, se uma cadeirinha para outra, assim, tem que pular 3 cadeiras e tal, a quantidade de computadores diminui, o espaço diminui, enfim. Eu não sei como é que está funcionando isso nas universidades. Né? Mas, enfim, né, isso é um grande problema. Né? Assim, né, apesar da tecnologia estar aí para ser, né, expandido, enfim, como o Zé falou e você falou, né, assim, os cursos à distância estão aqui para vir, ou semipresencial, enfim, né, mas como fica esse aluno, né, esse aluno de baixa renda, né, que não tem condições de adquirir um computador, de ter na casa, de ter no home office dele, né, um equipamento para acompanhar esse processo todo. Né? Então, são algumas questões que eu achei interessante a pontuação, né, o que a FENEA pontuou sobre essa questão. Mas vamos lá, né, toca aí o que o Zé falou para você. Foi isso. Zé, assim, a gente percebe que existe por trás disso também pode vir um objetivo de cortes, de diminuir a quantidade de docentes no ensino superior, né? Só que, pela experiência, eu vou falar por mim, né, como coordenadora, pela minha experiência também, eu não posso dizer que isso também é uma visão de todos os docentes, né? Mas pelo que eu percebo, e o que a gente vivenciou agora, o docente está exausto, está intensamente, assim, não foi simples, né? Então, o ensino à distância, na Unemat mesmo que alguma disciplina tenha uma certa carga horária à distância, ou a disciplina inteira à distância, isso é contabilizado a carga horária da disciplina para o professor. Não é menos, não vale menos, vale a mesma coisa, né? Porque a gente identifica que é difícil você manter o aluno prestando atenção, você, de certa forma, interagir virtualmente com esses alunos, entender os alunos que estão absorvendo, porque não é simplesmente a gente passar o conteúdo, videoaula, não. A gente tem que buscar estratégias, buscar atividades, buscar o entendimento de que o aluno está aprendendo, do que está acontecendo, o aluno, o que vocês estão tendo de dúvida, é fórum, é chat, né, todos esses mecanismos que dependem realmente do professor, né, então, assim, eu vejo que pode ter uma visão
a partir de um sistema, a partir de uma plataforma, pensar que pode reduzir a quantidade de professor, mas até o momento eu não identifiquei, não vejo isso, né? A gente vê nas DCNs a necessidade, o incentivo de implementar, por exemplo, atividades de extensão, né? A gente teve que rever o nosso PPC e agora, né? E uma das necessidades foi a implementação da extensão que a Unemat, né, nos direcionou baseado nas diretrizes do MEC, né? Então, assim, no nosso curso teve a implementação de 400 horas de extensão sem aumentar a carga horária do curso. Então, o que aconteceu com a carga horária do curso? A gente reduziu disciplinas para implementar a extensão, né? Então, assim, se for ver, a disciplina é alocada para o professor, né? Então, vamos dizer, então vamos ter que cortar os professores? A gente teve que fazer ali um ajuste, um estudo para manter todas as nossas vagas de efetivos, vagas de professores, né, para o curso. Porque o trabalho não diminuiu. Eu vejo assim, que com a extensão, o trabalho ainda é maior, né? Então, a demanda de docentes, se for ver, aumenta com esse tipo de ensino, com esse tipo de atendimento, né? Então, eu entendo a sua preocupação, Zé Roberto, e eu acho que ela é necessária. A gente não pode, a partir dessas possibilidades, dessas modalidades, pensar que isso vai reduzir a quantidade de docente. Não, eu não vejo dessa forma, não vejo que vai dar certo, que vai funcionar, né? A gente tem que manter, mesmo a distância tem a sua dificuldade, tem a sua necessidade, e às vezes com a implementação de extensão ou outras atividades complementares, que de certa forma permite uma flexibilidade maior para o aluno, né? A gente vê essa necessidade de flexibilizar um pouco mais o aluno a cursar, né? A gente sabe que o curso de arquitetura não é fácil, não é qualquer um que faz arquitetura. O aluno tem que ter disponibilidade, né? São cursos integrais, né? São cursos que... E são integrais, assim, tem o horário da disciplina e tem muitas horas de trabalho em casa, né? Então, para o aluno, também não é qualquer aluno que consegue fazer um curso desse, né? Então, com essas possibilidades de extensão e de IAD, a gente possibilita um pouco mais alunos de fazerem o curso, né? Mas, mesmo assim, eu não vejo que é menos trabalho para os docentes, não. A nossa atribuição, a nossa demanda de trabalho sempre parece que aumenta, né? Com essas novas formas. Não sei se eu te respondi, Zé Roberto, não sei. Agora, Laís, vamos fazer uma pergunta para ele. Agora eu quero ver o que ele vai responder. Obrigado, Laís. Valeu, excelente. Obrigado, viu? Vamos lá. Zé, ao tratar aí dessas relações entre ensino, né, e habilitação, né, em arquitetura e urbanismo, né, não há como a gente evitar uma abordagem temática da necessidade social do arquiteto e urbanista. Assim, então, dentro dessa temática, né, entendendo aí a assistência técnica, eu falei um pouquinho dela lá na introdução, né, em habitação e interesse social, né, como um direito fundamental do cidadão, né, como é aí a saúde e a educação. Eles são direitos fundamentais, a habitação também morar também né. Estamos aqui, né, tratando, né, da qualidade de vida da população, não apenas aí, né, em sua residência, mas na cidade como um todo. Eu estou falando aqui, né, de locais como praças, infraestrutura de saneamento básico, que em muitos lugares não existem, na periferia é difícil, o saneamento básico, né, o transporte e a mobilidade, que são precárias, enfim, né, de uma série de infraestruturas e serviços necessários para morar com dignidade, até que nós chamamos da moradia digna, né. Inclusive, né, isso que eu acabei de falar agora, né, é uma afirmação aí do arquiteto e urbanista Clóvis Hildefrix, o criador, né, do primeiro programa de assistência técnica lá em Porto Alegre, né, e autor aí da lei de assistência técnica. O princípio fundamental, né, da assistência técnica, né, é a universalização, né, do acesso a serviços de arquitetura e urbanismo, objetivando, dentre outras coisas, né, vou colocar aqui em 4 pontos que eu acho fundamentais, né, promover o serviço, né, para quem precisa e não pode contratar,
né? Atender aí a uma demanda de moradia digna e qualidade de vida, né, aos despossuídos. Existem muitos despossuídos no nosso país e aqui em Mato Grosso também, né? Assim, custear serviços técnicos fora do valor da construção de mercado, né? Porque a gente sabe que o valor de mercado eles não conseguem contratar um profissional para construir, para fazer a reforma deles lá, né? E para mim o mais importante, né, assim, tornar a arquitetura e o urbanismo, né, promotores, né, da dignidade humana. Então, segundo inclusive, né, segundo o estudo Datafolha, né, mais de 85% dos nossos brasileiros eles constroem reforma sem a orientação, né, de um arquiteto urbanista ou dos engenheiros, né, que são colegas nossos. Então, 85% das construções são sem profissionais, né, habilitados para fazer isso aí. E muitas instituições de ensino superior, né, implantaram os escritórios modelos de arquitetura e urbanismo, né, com um projeto de extensão universitária, né, unida aí à pesquisa, né, e ao processo de graduação, né. Assim, eu acredito, a UFMT eu sei que tem, na Unic eu sei que tem, na Unemat deve ter, não tenho certeza, mas com certeza deve ter também. Então, esses escritórios, né, surgiram, né, da discussão aí, né, a respeito da vivência das práticas, né, dos estudantes de arquitetura e urbanismo durante a graduação. Então, com a finalidade, né, de não só complementar a educação universitária, mas também, né, para afirmar um compromisso com a realidade social da comunidade onde a universidade está inserida. Então, a universidade tem um trabalho social importante para ser feito. A Lei da Ciência Técnica em Habitação e Interesse Social foi aprovada lá em 2008. 2008, cara, né, assim, são mais, né, de 12 anos. Né? Pergunto, né, para você, então, 12 anos depois, né, de ser sancionada, né, as IEs de Arquitetura e Urbanismo, né, se inseriram efetivamente nessa temática, né, aproximando os alunos, né, da realidade social do país, ou ainda engatinha um pouco, né, realizando aí, né, para a inclusão social, né, alguns programas, né, enfim, né, que favorecem aí né, uma população que precisa ser favorecida dos seus direitos constitucionais. Então, assim, em sua avaliação, né, em que momento elas se encontram, Zé? O que é necessário fazer para efetivamente, né, assim, né, isso está inserido dentro, né, e ser implementado efetivamente, né, para a assistência técnica em habitação de interesse social. Por favor, Zé. Então, boa noite a todos, a Paula, a Laís, de novo o Eduardo, boa noite a todos que nos veem e ouvem. Primeiro eu queria de novo agradecer pelo convite, muito prazeroso estar aqui com os amigos, as amigas, e nesse momento que esse ano atípico, né, que todos passamos, a gente conversar sobre o que amamos, né, que é arquitetura e urbanismo, e em especial para mim, conversar um pouco sobre ensino de arquitetura, né, ensino de arquitetura, eu estou envolvido com o ensino de arquitetura desde 1987. E é interessante que tive a experiência de trabalhar em uma instituição particular durante 5 anos e trabalho na UFMT desde 97. Participei da formação da primeira turma de arquitetura, né? Então consegui perceber os caminhos e as mudanças ao longo desses anos, Eduardo. E confesso assim, que primeiro me sinto muito gratificado de ter nesse fórum de debate a Laís presente. Uma pessoa que eu admiro muito pela formação, pela seriedade, né, pelo percurso que ela trilhou dentro da instituição e fora dela, né? Então, Laís, de novo, muito bom estar com você aqui nesse fórum de debate. E Eduardo, eu vou colocar aqui as minhas impressões. Eu fui coordenador do curso de arquitetura da UFMT durante 2 anos, quase todos nós na UFMT somos obrigados, em um determinado momento, assumirem alguns encargos administrativos, e eu não fui diferente, posso falar que passei pela coordenação, né? Porque a gente acaba não sendo desobrigado aos outros encargos, mesmo estando na coordenação. E eu confesso que pouco pude fazer por essa questão específica
da articulação do ensino com as questões da assistência para a habitação social. Agora, eu tenho as minhas observações do que eu tenho visto. E como professor de cadeiras de projeto, que Laís sabe que eu sempre fui lá e trabalho sempre com as cadeiras de projeto já no fim do curso, eu queria aqui dar, na verdade, o meu depoimento do que eu vejo, o que está acontecendo, né? E vou falar mais especificamente do curso de arquitetura da Universidade Federal de Mato Grosso e vou falar sobre a minha ótica. Eu entendo que o habitar, ele não é reduzido à habitação, propriamente dito, e sim a um direito de vida na cidade. Então, quando a gente fala de assistência técnica para habitação, a gente está falando de uma coisa um pouco mais ampla, como você colocou, né? Tratar a temática de habitação, assistência para habitação, e essa palavra assistência ligada a assistencialismo, é uma temática que não me soa nem de uma forma muito agradável. Me parece que assessoria técnica seria a terminologia mais adequada. Mas, enfim. E aí, esse ponto específico, ele trabalha muito a questão da função social do profissional arquiteto urbanista e exige uma inserção política nas dificuldades urbanas vividas pelos menos favorecidos. É inevitável que todos nós que abraçamos essa profissão não tenhamos algum posicionamento político diante dessas questões. E aí, quando a gente fala de posicionamento político, né, Eduardo, a gente está falando do projeto político-pedagógico do curso. Não tem como você abrir uma questão da outra. Eu acho pouco provável que a estrutura dos parâmetros, das exigências e parâmetros mínimos para os encargos para ser arquiteto urbanista, se eles se mantiverem do jeito que hoje estão, pouquíssimas instituições levarão a sério um diálogo pedagógico da questão da assistência técnica no processo de formação do profissional arquiteto urbanista. O que eu tenho visto são ações que estão muito mais ligadas a um interesse do professor, a área de interesse do professor, que na minha instituição louvo a atitude de alguns professores, professora Doriane, professor Cláudio, professora Andréia, são professores que têm um trabalho de interesse pela questão do trabalho da assistência técnica em habitação de interesse social de forma mais clara. E eu estou tocando nesse assunto porque é muito difícil a gente deixar de interligar ensino, pesquisa e extensão. Os fundamentos que a gente traz na grade, na estrutura curricular do curso de arquitetura, a gente percebe que trabalham os fundamentos do curso, né? Quer dizer, dá as ferramentas para que o aluno possa ter instrumentos para desenvolver as tarefas. E aí a gente precisa dos grupos de pesquisa para que o aprofundamento em determinadas temáticas aconteça. E a extensão para que a articulação com a comunidade se efetive. E o trabalho de assistência em habitação de interesse social tem lá como ponto final essa relação da extensão. Então, isso precisa ser trabalhado, eu acredito, de uma forma muito harmônica. E o que a gente não pode esquecer é que o aluno ele está ainda em processo de formação. Exigir conhecimento do aluno sem ter o professor, que é, na verdade, o responsável e quem vai assinar pela assessoria técnica, eu acho um equívoco. Quando você tem escritórios modelos que ficam trabalhando sem assessoria do corpo docente, eu acho um risco muito grande. Então, acho que esse é um tema
que deva ser tratado com muita responsabilidade. E acho extremamente rico quando você está numa instituição como uma universidade, que você possa articular um curso como o curso da geografia para dialogar com a arquitetura, que vai falar ali da questão da territorialidade, de fluxos migratórios, que você tenha um curso como o curso de assistência social, que tem ali dados de demanda, dados censitários, entende um pouco mais e faz aproximação, que você tenha um curso como o curso de direito, que vai te dar um suporte, um diálogo para a questão fundiária, para estabelecer essas questões de conflito. Acho muito perigoso você soltar um aluno você imagina uma faculdade de arquitetura, como eu e você fizemos, Quileto, no Rio de Janeiro. Eu tinha como desafios entrar na favela da Maré para fazer levantamento. E solto, completamente solto. Não tinha nenhum suporte para que eu fizesse esse trabalho. Foram N vezes que eu subi morro para saber o que eu não sabia o que eu ia fazer. E morrendo de medo. Então, eu acho que a gente é uma temática complexa e que, de novo, precisa de muita responsabilidade ao ser tratada. Acho que as engenharias, entendendo de técnicas construtivas, patologias, infraestrutura urbana, trazer o pessoal da tecnologia de informação, que pode trabalhar através de drones, entender georreferenciamentos, fazer um levantamento fotográfico identificando áreas específicas, e aí sim, integrando todas essas disciplinas e que elas fomentem um trabalho articulado. Porque colocar um projeto, um orçamento na mão de quem você não sabe exatamente. Quando eu falo na mão, porque normalmente esses projetos, posso citar o exemplo lá da UFMT, o NEAL e o Épora, lá da Doriane, do Cláudio e da Andréia, desenvolveram um trabalho em parceria com a Prefeitura Municipal de Cuiabá e identificaram de forma individual e coletivas uma série de questões e incorporaram os alunos nessas atividades e desenvolveram projetos, planilhas orçamentárias e encaminharam ao poder público para que essas verbas fossem direcionadas a cada um desses moradores. E aí isso é entregue, é um material de extrema responsabilidade, né? Então, eu acho que essa integração de disciplinas, ela é extremamente necessária. E aí a gente pode enxergar algumas questões dentro do próprio curso, ainda do jeito que nós estamos estruturados. Acredito que as disciplinas de projeto que hoje abordam programas de necessidade muitas das vezes extremamente complexos, né? Temas que eu inclusive ministro, né? Centros de saúde, centros culturais, temáticas de grande porte que meio que remetem àquele profissional individualista no futuro, né? Que vai querer ter a sua carreira solo. Não digo que isso não seja necessário também, mas exercícios ligados a habitações que pudessem estabelecer o diálogo com a realidade social que nós estamos inseridos, acho que esses exercícios eles poderiam acontecer dentro das disciplinas de projeto, dentro das disciplinas de urbanismo, dentro das disciplinas de conforto ambiental, né? Principalmente falando da nossa realidade aqui, dentro das disciplinas de tecnologia de construção, para que, na própria estrutura do curso, essa conversa dentro do próprio semestre e entre os semestres, ele pudesse acontecer. A gente entender esse diálogo ao longo da estrutura do curso. Isso, infelizmente, hoje não acontece, tá? E eu faço meia-culpa também nisso. Para essas discussões, isso tem que integrar o curso como um todo, tá? Para que ele esteja preparado, para que, quando as demandas aparecerem,
todos os alunos possam participar, e não que a gente acabe criando um grupo seleto de poucos alunos que vão participar de forma esporádica de um trabalho específico por conta do interesse particular de alguns professores. Então, eu não acredito que, a partir só do interesse particular de alguns professores, essa questão seja realmente efetivada e essa cultura política, Eduardo, que você colocou lá no início, que essa cultura política seja realmente instituída na formação do profissional de arquitetura e urbanismo. Então, eu espero que novos TFGs surjam com essa temática, estágios na área também sejam fomentados, que os nossos alunos, e aí eu também incentive os alunos a participar de coisas simples, como, por exemplo, debate de audiência pública de processos de EIV-RIV, onde normalmente as associações de moradores se fazem representar e ali naquele momento são debatidas medidas mitigadoras e tem uma série de associações de moradores que levam demandas reais, né? E que o aluno comece a perceber quais são essas demandas reais. E essas questões, elas estão em cada sinal de trânsito daqui da nossa cidade e de outras. Quando a gente vê os venezuelanos aqui dentro da nossa cidade, a condição que eles estão, que é real, presente, e a gente tentar investigar, entender, incorporar isso como uma investigação de algumas disciplinas. Então, é um campo extremamente fértil para o ensino de arquitetura e urbanismo, que eu acredito que ainda, Eduardo, esteja engatinhando. Embora entendendo a diversidade do nosso país e também a diversidade do estado de Mato Grosso, eu tenho a consciência que essa realidade da habitação de interesse social, essa é uma demanda presente de norte a sul do nosso país. E não é possível que um aluno passe por 5 anos de uma instituição de ensino e não consiga ser despertado para essas discussões. E então, Eduardo, acho que tem muita coisa, voltando à sua pergunta, eu acho que tem muita coisa que precisa ser feita e acho que, numa medida um pouco mais agressiva, acredito que uma reavaliação das condições de oferta do curso de arquitetura e urbanismo devam ser feitas. Eu acredito que a estrutura curricular do curso de arquitetura e urbanismo deva contemplar algumas questões obrigatórias para a abordagem dessa temática. Voltando a falar sobre ofertas temporárias, lá na UFMT, algumas disciplinas optativas ou eletivas, né, esporadicamente são colocadas para tratar especificamente dessa temática. E aí, essas disciplinas normalmente têm uma demanda bem generosa de alunos, mas acaba ficando como uma ação pontual e não inserida dentro de uma estratégia de um projeto político-pedagógico. Então, na verdade, um depoimento que eu faço aqui e me inserindo também como um culpado, né, de não debater um pouco mais sobre essas questões, que são extremamente pertinentes, cotidianas, e que são um belo exercício para a formação do profissional de arquitetura e urbanismo. Devolvo a palavra. Legal, Zé, ótimo, excelente, parabéns, excelente explanação. Vou aproveitar aqui para dizer, né, que o meu amigo César Cisnes, que se formou comigo, né, lá no Rio de Janeiro, ele colocou aqui exatamente isso, Zé Roberto. Fiz favela bairro no Morro da Providência, no Rio, sem suporte nenhum. Foi um desafio, mas foi prazeroso. Né? E o Benedito Carlos, né, que foi professor nosso, amigo nosso lá, né, ele falou o seguinte: eu falo isso no ensino médio, a conexão dos saberes para a realização de projetos educacionais. E, né, o nosso imortal aqui, grande amigo Paulo Molina,
Ele também coloca uma coisa muito bacana, que é bom passar para todo mundo, né? Assim, é preciso dizer, né, que aqui, né, a minha profunda admiração e respeito a vocês, professores. Vocês representam um lado lindo da natureza humana, que compartilham o conhecimento como se fossem nossos ancestrais na beira do fogo, né, ecoando através do tempo, contando histórias e nos convidando a contemplar o infinito e nos encantar com a existência. Parabéns. Enfim, mas nós temos algumas perguntas aqui agora, né, que foram feitas. Uma pergunta é do nosso amigo Zé Lemos, arquiteto imortal da Academia José Antônio Lemos dos Santos. Ele fala o seguinte, ele fez a seguinte pergunta: a amplitude do campo da arquitetura e urbanismo e a crescente sofisticação e complexidade de suas especializações torna o tempo de graduação e mesmo a grade curricular básica cada vez mais insuficiente para atender toda a grande demanda social pela arquitetura. O nosso presidente Queleto falou na possibilidade das residências, né, como complementação, né, de formação profissional para as especializações. Poderia ser pensado que a solução estaria na formação de arquitetos generalistas, como disse a professora Paula, mantendo o cerne da formação arquitetônica e a posterior complementação em residências. A pergunta é dirigida aos 3 professores, né? Enfim, ele está fazendo esse questionamento para fazer a complementação, né, da forma generalista, né, para, em seguida, fazer uma residência em arquitetura e urbanismo, como é a residência médica, praticamente, né, na medicina. Aí a pergunta é para vocês. Vocês podem ficar à vontade. Posso falar, então? Pode falar, Laís. Eu quero responder a sua pergunta, tá, Laís? Estou esperando aqui. Não, é só... É esse ponto que o Zé Roberto falou, né? É difícil, né? Para mim é professor sempre, né? Meu professor sempre. Mas esse ponto que o Zé Roberto falou, a gente... Lá na Unemat, né, a gente também busca um pouco mais disso, né? A gente, claro que não consegue transformar todo o curso ainda com essa temática, sabendo dessa necessidade, né? Mas a gente vê que a nossa localização, onde estamos no estado ali, numa região ali, Barra do Bugres, seria ainda mais interessante trabalhar muito com essa temática, com essa visão do regional ali, da nossa localidade ali, né? A gente tem exemplos de pessoas, de professores que trabalham isso dentro, né? Eu falo assim, eu não dou conta de fazer, né? Que é a Juliana De Martini e o João Mário, né? Então, assim, Juliana De Martini, quando ofertou todos os projetos que ela vai ofertar, ela vai lá no bairro, vai lá atrás do presidente do bairro, tudo. O João Mário também vai numa região ribeirinha com os alunos para poder fazer o projeto da habitação voltado para aquela necessidade, para aquela realidade, né? E o que eu identifico disso, né, é que realmente o aluno tem uma outra relação com o curso e com a disciplina. É como se o aluno passasse de um estudante, que a gente não tem estatística, né, não é profissional, não é empregado, não é, né, estudante não está nas estatísticas, é como se não existisse na sociedade, né? Então, ele passa a ser uma pessoa com uma função social, ele tem uma responsabilidade com a sociedade ali que ele está vivendo, né, em dar a resposta para aquela disciplina, não é simplesmente a nota, né? Então, o processo, o aprendizado desse processo não tem como quantificar isso, né? Realmente, cada vez mais esses tipos de atividades relacionado ao curso, né, a gente tem que trabalhar, né? Como tem essa questão da extensão, de trazer uma grande carga horária de extensão para o curso, a gente ainda não conseguiu organizar como que vai ser essa extensão, né? A gente só tem que fazer extensão. Mas talvez a partir dessa extensão seria uma grande possibilidade de tentar organizar e direcionar uma forma de oferta, né, de como que a extensão que a Unemat, o curso de arquitetura da Unemat deve ofertar, né? Então, relacionado a isso que o Zé Roberto falou, né? Então, realmente, tem um ganho muito
dentro disso, mas é a mesma coisa, a Juliana, o João Mário, entre outros professores que trabalham com extensão, a Gisele também, né? Não é fácil, né? Então, assim, não tem, eles vivem brigando com o assessor de transporte, vivem atrás de recurso, porque a extensão, é difícil a comunidade vir para dentro da universidade, né? Parece que tem uma barreira na universidade. Então, eles têm que ir até a comunidade, eles têm que fazer reunião lá na praça do bairro, tem que fazer... E é isso, né? Eu vejo que, às vezes, muita coisa a gente não faz porque é difícil, a gente não dá conta mesmo, porque realmente depende dessa logística, dessa infraestrutura, que nem sempre é ofertado, né? Então, às vezes, até vão por conta própria, dinheiro deles, né? E para poder buscar fazer isso para todos os alunos. E realmente os ganhos sempre são muito positivos, né? Então... Beleza, mas a pergunta do Zé não foi respondida. A pergunta do Zé não foi respondida. O Zé perguntou, né? Você tem aí, né, a coisa generalista, você se forma um arquiteto generalista, né? E teria a residência em arquitetura e urbanismo. Paulinha parece que quer falar. Vamos lá, Paulinha. Não, eu queria só complementar essa fala do Zé Roberto e da Laís, que eu acredito que a horizontalidade ela é um sonho de consumo em todas as universidades, né? Você, dentro da Unic, muitos anos, isso despertou em você e isso passou para mim, que a gente passa pelos professores. E, Zé, é uma angústia que a gente vive também na universidade particular, né? Hoje a gente trabalha essas questões de forma muito pontual e de forma muito isolada, às vezes em planejamento urbano, estudos sociais e econômicos, um pouco em urbanismo, mas essa integração, essa horizontalidade, a gente também sente muita dificuldade. E aí, falando um pouquinho, né, desse apontamento do professor Zé Antônio, né, um abraço, meu eterno mestre, admiração profunda, eu acho que seria o sonho de consumo, né, de qualquer professor, de qualquer educador, né, dentro da nossa área. Você ter lá o arquiteto generalista e depois você tem as vertentes. Talvez, né, pode ser que eu tenha uma visão equivocada, talvez a forma com que se vende arquitetura e urbanismo, ela seja um pouco distorcida, né, a da questão do glamour, da questão dos grandes condomínios, das grandes construções, e se olha muito para essa questão, muito pouco para essa questão da sociedade como um todo, né? Do que o meu bairro está precisando, de quais são as intervenções urbanísticas que a gente precisa apontar. Então, talvez seja numa visão distorcida, né, de qual é realmente a atribuição do arquiteto urbanista. Porque você olha hoje, né, enxerga o arquiteto como um decorador, né, como uma arquitetura que é uma grande arquitetura, você vê muito pouco a divulgação de grandes projetos de intervenções urbanísticas. Então, talvez mudar um pouquinho essa divulgação. Mas eu acredito que o Zé Antônio, assim, colocou um apontamento essencial. Eu acho que se a gente pudesse se especializar em alguma coisa, seria fantástico, né? Você faz bem aquilo, né, que você se especializou. Zé, alguma colocação, Zé? Eu ia deixar aberto para as outras pessoas poderem participar também, né? Senão, esse é um tema que dá para discorrer um bocado sobre ele. Verdade. Olha, então vamos para outra questão aqui, que é uma pergunta do Benedito, feita especificamente aí para Paula Lemos. Como está sendo feito o ensino de geometria analítica aplicada à arquitetura? Ou foi eliminado? Ai, Benê, boa noite. Foi eliminado. Na nova estrutura, né, da matriz curricular, essa disciplina ela foi suprimida da matriz curricular e foi colocado outros conteúdos dentro do escopo aí do nosso PPC. Infelizmente, porque seu trabalho sempre foi fantástico, deixou um legado assim gigantesco. Eu desconfiei que alguma coisa tinha acontecido para ele fazer essa pergunta. Mas vamos lá, então, parece que não teve mais questionamentos aqui, né, no chat, né, assim, então nós vamos aí para as considerações finais de vocês, né, então fiquem à vontade para fazer as considerações finais, já são inclusive já 8h20, né, já passou, né, 1h20 do nosso bate-papo aí,
ou está na hora da gente estar fazendo a conclusão. Então, está aberto aí para vocês fazerem as considerações finais, por favor. Paulinho, o Gabriel falou, mandei uma pergunta, peraí, vamos ver, Gabriel mandou sim, peraí, deixa eu ver aqui a pergunta do Gabriel. Uma característica que os programas de pós-graduação em países europeus é exigir pelo menos 2 anos de trabalho com arquitetura para fazer o teste de admissão. Aí apareceria a residência? Por mim poderia aparecer, agora deixa a turma responder, né? Inclusive, aí eu já vou aproveitar, Gabriel, quando eu estava lá no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Conselho Federal, na primeira gestão, eu fui um dos responsáveis para fazer uma parceria, né, com Portugal. Né? O arquiteto daqui, né, formado, poderia exercer a profissão em Portugal, assim como o português poderia exercer a profissão aqui no Brasil. Mas tivemos um problema, né? Porque lá em Portugal, depois dele formado, dos 5 anos de formação, ele ainda teria que fazer um estágio de 1 ano, né, com um arquiteto, né, master, um arquiteto que tivesse, né, uma grande produção e tal, né, e depois de 1 ano esse arquiteto fazia o atestado dizendo que esse recém-formado, né, teria competência e habilidade para exercer a profissão dele. E aí, só então, depois desse ano, né, que seria quase que uma residência, né, mas aí voltado dentro do escritório de arquitetura, é que ele exerceria efetivamente a profissão. Né, assim, e no Brasil não existe, não existe esse 1 ano de residência. Nós conseguimos fazer, né, a parceria com eles, né, mas desde que nós comprovássemos aqui, né, assim, que o recém-formado tem 1 ano de experiência através da ERRT. Né, assim, então, não fizemos essa parceria. Hoje, o arquiteto aqui pode exercer a profissão lá em Portugal, né, diretamente chega lá e exerce a profissão, como o português pode vir exercer a profissão aqui. Mas nós temos que provar, né, aqui, o recém-formado, acabou de formar, não pode fazer isso lá, né, porque tem que ter 1 ano de experiência aqui para poder fazer. E a residência, né, seria uma forma da gente, evidentemente, estar podendo exercer diretamente a profissão, né, assim que formado lá em Portugal. Então, existe, né, essa questão aí, né, assim, que foi resolvida dentro do Conselho, hoje a gente pode fazer. Né. Ele escreveu mais alguma coisa. Portugal tem ainda o sistema de mestre e aprendiz, né? Corporação de ofício? Ah, bom, isso eu não sei. Isso aí eu não sei. Se vocês souberem, Zé Roberto, Laís, Paulinha, podem responder para o Gabriel aí. Não, né? Então vamos para as considerações finais. Eu tenho só ainda nesse tema, Eduardo, que é um comentário que dentro da estrutura curricular existe a figura do estágio, né? Do estágio obrigatório, né? E do estágio não obrigatório. Então, o entendimento desse estágio dentro da grade é que eu acho ainda uma coisa... Eu estou falando isso porque eu sou coordenador de estágio dentro do curso de arquitetura. E esse estágio supervisionado, ele depende de uma oferta do mercado de trabalho. Né? Então, como é que você vai inventar vaga de estágio? É uma coisa que você realmente precisa dessa demanda real. E a aproximação da instituição da instituição de ensino com os escritórios que ofertam o estágio, existe uma certa dificuldade de você promover um acompanhamento adequado. E aí entra essa figura aí do que você falou da residência, né? Eu enxergo a figura do estágio como uma possibilidade dessa residência que você colocou aí, mas com um acompanhamento efetivo, como é no curso de medicina. Curso de medicina, o cara está lá na residência, ele está lá na cirurgia, participando, mas o professor dele está ali do lado, né? Então, e no estágio, o que acontece é que, infelizmente, a gente não consegue ter um acompanhamento efetivo da produção das atividades do estágio. Eu posso falar isso de forma muito tranquila, porque eu tento fazer esse acompanhamento. Mas confesso que é praticamente impossível você averiguar as condições de oferta de cada um desses ambientes de estágio, né? E o desenvolvimento das atividades que ali estão.
Então, existe uma série de questões que estão aí no meio, né? Então, você que esteve lá na Secretaria das Cidades, aí você tem um estagiário de arquitetura que o supervisor dele é um engenheiro. Aí, quer dizer, você vai negar o estágio desse aluno de arquitetura que está numa instituição, numa Secretaria das Cidades, que a temática é intimamente ligada às questões do arquiteto, mas só que o supervisor dele não é um arquiteto, é um engenheiro. E como é que está aí, no caso, o professor de arquitetura indo lá dentro, entendeu? Então, essa triangulação, para mim, ainda é nebulosa, Eduardo. Acho que existe um caminho se essa questão do estágio realmente for reorganizada dentro da estrutura de um curso. Legal, 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 Zé. Ótimo. Ó, já está para terminar, mas teve mais uma pergunta, é a última pergunta, viu? Assim, aí o Carlos Renato colocou o seguinte: e as aulas de desenho de observação ou oficina de expressão, foram extintas? Não, não foram, Carlos Renato, estão lá, firmes e fortes. Pronto, respondido. Turma, as considerações finais para a gente poder fechar o nosso webinar aqui. Vamos lá. A palavra está aberta para vocês aí, se quiserem fazer algumas considerações finais. Não, então, para fechar aqui, né, eu sou sempre muito otimista, né? Não sei até que ponto que isso, né, vai na interpretação aí. Mas essa questão do ensino, assim, né, eu vejo que tá saindo bem agora o áudio? Tá? Então, assim, o que eu vejo do ensino, não só na arquitetura, nos outros cursos também, a discussão que a gente faz na Unemat, é que, por ser mais flexível, permitir isso dentro do curso, ou a extensão, as eletivas livres, né? Então, o aluno, dentro do curso, ele vai já direcionando para determinadas áreas, né? E que depois também, aí ele segue para especializações e tudo mais, né? O que eu vejo, assim, há pouco tempo, quantos arquitetos e urbanistas formados a gente tinha, né? Quanto que a gente tem hoje? Quantas especializações que a gente tinha e que a gente tem hoje? Então, eu vejo que é um processo, né? A gente está aí buscando, né, esse caminho, esse espaço, né? E claro, sempre tem problemas e dificuldades, e aí a gente vai se adaptando e buscando atender a tudo isso, né, durante o processo, né? Eu vejo, assim, os alunos que estão hoje, de um dia para o outro, tendo que ter ensino remoto emergencial, né, e aqueles alunos que vão chegar daqui a um tempo e que tiveram isso no prézinho, no ensino fundamental, né? Então, não são os mesmos alunos também. Então, eu acredito que a gente está aí num processo aí que a gente, todo momento, está se reavaliando, né? E essa questão da pandemia nos fez muito isso, né? Eu ficava muito chateada, fiquei muito chateada ano passado, né? Às vezes, algumas críticas que a gente ouviu muito sobre a educação. E parece que agora, infelizmente, né, devido à pandemia, se viu o quanto que a educação foi discutida, o quanto que ela tomou, assim, um papel importante dentro das casas, né, e desde o prézinho até o ensino superior, né, então, tanto que isso foi discutido e a importância dela na sociedade, né. Então, com isso aí eu finalizo aqui as minhas considerações. Muito obrigada, viu, Eduardo, pela oportunidade. Isso, obrigado. Nós que agradecemos aqui da Academia, Laís. Muito obrigado. Bom, gostaria também de me despedir aqui, mais uma vez, agradecendo o convite, nesse diálogo aqui, nesse debate extremamente construtivo, e eu gostaria de falar que eu continuo aprendendo, como aprendi hoje um pouco mais sobre as questões particulares que a Paula colocou, que a Laís colocou, das realidades específicas das instituições que elas respondem, né? Então, para mim é muito gratificante, né, poder continuar aprendendo com esses depoimentos, com os bate-papos com o Eduardo, com a troca de experiências que a academia tem me proporcionado. Então, Eduardo, queria aqui deixar uma boa noite para as pessoas que estão aí atentos às nossas colocações
e nos colocarmos à disposição para futuros debates nesses temas instigantes, e esse tema em especial de ensino de arquitetura é uma temática que assim me instiga muito. Eu sou extremamente curioso, ainda envolvido com algumas preocupações, mas aberto às questões que a Laís colocou, a essas mudanças, né, que são inevitáveis nesse processo. Então, com isso eu me despeço aqui, deixo um abraço para a Paula, para a Laís, para Eduardo e para todos que nos ouvem. Muito obrigado. Nós agradecemos, Zé. Paulinha? Bom, não podia ser diferente, né? Deixar aí meu agradecimento ao convite. É sempre um prazer estar presente aí nos eventos que você organiza, junto com todos os outros envolvidos na academia, né? Pessoas que eu admiro e foram meus professores. Eu acho que o ensino é uma questão, como a Laís colocou assim, né? Sabiamente, está em evidência. E talvez nós, enquanto universidade, também possamos, né, nos unir aí e fazer diálogos, né, internos também e fortalecer, né, a questão do ensino da arquitetura. Talvez com o dia a dia, né, o Zé colocou aí algumas dificuldades que a gente também enfrenta e acaba cada um dentro da sua universidade, né, fazendo a gestão dessas dificuldades e não consegue interagir, né, com outras. Mas eu acho que é um ponto, né, que talvez a gente possa aí formar um grupo de pesquisa realmente para discutir, analisar, né, e propor algumas coisas para o futuro, né, que a gente sabe aí que vão haver mudanças. Nós, né, dentro do ensino privado, nós também sofremos, né, para fazer essa adaptação, muito menos, né, é lógico, por conta do expertise já de muitas disciplinas ofertadas à distância, mas a gente também sofreu com essa adaptação e com essas aulas síncronas, né? Então, fica aí a minha sugestão de formar realmente um grupo de discussão sobre, né, o ensino da arquitetura. E muito obrigada Zé, Laís, Eduardo, e aí todos os presentes. Gratidão. Nós agradecemos muito, Paulinha, e acho que gostaria muito, né, de que efetivamente esse grupo que você acabou de sugerir aconteça logo, né, porque é extremamente importante, né, o ensino de arquitetura para o exercício da nossa profissão, mais do que essa nossa profissão, para a sociedade como toda, a importância que nós temos, né, para a sociedade, para a construção das nossas cidades. Né? Então, aqui, né, como conclusão geral do nosso trabalho, né, eu vou colocar que mereceu especial atenção nesse webinar aí, essa reflexão, né, sobre podermos sair da pandemia rediscutindo, né, para além dos limites, né, do ensino à distância, dos currículos das nossas IEs, a formação, né, das futuras gerações, né, e a função política, né, importante, a função política e social da nossa profissão. Né, inclusive, né, e na relação, né, com o conjunto da sociedade e dos trabalhadores que constroem as nossas cidades. Né, nós não estamos sozinhos nesse processo. Né, assim, nós trabalhamos juntos. Então, nesse sentido, fica ainda mais claro, né, para mim que precisamos aí, né, o que se entende por formação universitária e seus benefícios públicos para a sociedade. Né. Acredito que precisamos propor um currículo baseado na pedagogia da praxis, né, na articulação entre história, né, assim, essa transformação social, né, que está existindo, que existe diariamente, independente do Covid, ou com Covid ou sem Covid, a transformação da sociedade, assim, da história, essa transformação, está em nosso centro histórico, que prova, né, da história e a transformação, como é que ele está hoje, né, como nós temos que trabalhar essa transformação da sociedade, inclusive, né, entre o pensamento crítico e propositivo, né, entre projeto, construção e pesquisa. Né, assim, né, a crueldade dessa pedagogia, né, do vírus, né, do Covid-19, tem a nos ensinar, como arquitetos e urbanistas, professores e estudantes, né, que uma discussão muito mais profunda, né, e dialética sobre a nossa profissão é urgente e se faz necessária. Nós iniciamos um processo. Né, eu acho que a Paulinha está propondo aí, né, que essa discussão se aprofunde. Isso é muito importante, Paula. Né, você pode contar com a academia, né, com a gente, para poder estar junto com vocês, né, nessa discussão, nesse bate-papo, né, para a gente propor
algumas coisas interessantes. E é muito importante refletir sobre isso, né? Que futuro pós-pandemia nós queremos, né? Assim, para a nossa sociedade, para o nosso ensino, né? Para a nossa sociedade. Né? E aí eu acho legal, né, falar para vocês uma coisa. Né? Como disse aqui o livro, né, do Humberto Eco, né, assim, né, O Nome da Rosa, né, assim, a arquitetura, né, está aqui. Né, assim, dentre todas as artes, né, a que mais ousadamente busca reproduzir em seu ritmo a ordem do universo, né, que os antigos, né, lá chamavam de cosmos. Né? Que ritmo queremos reproduzir? É esse que está aí? É esse que está agora aí? Esse é o ritmo que nós queremos? Só queremos mudar. Queremos uma mudança nesse processo todo. Né? E como ainda, né, poetizou, né, o Caetano Veloso, né, me permitam aí recitar, eu falei assim, né, alguma coisa acontece no meu coração quando só cruza a Ipiranga e a Avenida São João. É que quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi da dura poesia concreta das suas esquinas, da elegância discreta das suas meninas, né, do povo oprimido, né, isso, aí, né, nas filas, nas vilas, nas favelas, da força da grana que ergue e destrói as coisas belas da nossa vida, da feia fumaça, nós estamos vivendo isso, né, que sobe apagando as estrelas. Né? Eu vejo surgir seus poetas de campos e espaços, tuas oficinas de florestas, seus deuses da chuva, porque és do avesso, do avesso, do avesso, do avesso, né? Assim, que o direito, né, a esse avesso, do avesso, do avesso, do avesso, e essa importante discussão sobre nossa profissão, ao caminho que se pretende andar e as conquistas e mudanças almejadas a serem alcançadas por nós, arquitetos urbanistas, e pelo povo oprimido nas filas, nas vilas, nas favelas, como poetizou Caetano, sejam para todos os direitos de se ter um lugar para se viver, sonhar, trabalhar, morar com dignidade, alegria e esperança. Precisamos ser fiéis à nossa essência, escutar nossa intuição e respeitar nosso coração. Enfim, então, assim, em nome da Academia de Arquitetura e Urbanismo, né, aqui de Mato Grosso, desejo que todos se cuidem nessa pandemia, que tenham esperança, saúde física e mental e amor em seus corações. Muito obrigado aos palestrantes, muito obrigado a todos vocês, né, vocês são os participantes, é muito bom, né, ter vocês aqui, essa discussão foi muito gostosa, desejo que todos tenham gostado, espero revê-los no nosso 8º webinar da série Cenários de Perspectiva. Aí com a temática, né, que nós estamos já propondo aqui, neuroarquitetura. Vamos falar sobre o cérebro, o ser humano e o cosmos. Né? Assim, o Paulinho já está convidado para ser um dos palestrantes. Paulinho é bom para falar sobre cosmos, é um poeta esse cara. Né? Então, um abraço fraterno, uma ótima noite de amor e esperança, né? E que o Espírito de Luz proteja e abençoe a todos nós. Muito obrigado. Valeu.